Salve, salve! Alunos e alunas do Canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de ensino religioso, a aula de ensino religioso, aula magna de ensino religioso, aula das aulas, aula Nobel de ensino religioso, e eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! É muita gente linda, é muita gente maravilhosa acompanhando esta aula. Muito bem-vindos, muito bem-vindas e sem perder tempo. Sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento, e qual será a nossa temática de hoje? Princípios e valores éticos nas tradições religiosas. Olha só que interessante. Temos hoje o início de uma nova série de aulas. Saímos da série de aulas que abordavam as possíveis respostas para a vida após a morte nas religiões, e hoje estamos adentrando na dimensão ética das religiões. Nossa aula tem dois objetivos: reconhecer na doutrina e escrituras das tradições religiosas ensinamentos relacionados à moral e à ética, e também conhecer como é vivenciada na prática a dimensão ética nas religiões. Nossa aula tem 5 partes. Recordando a aula anterior, olha só que interessante, temos também ética e moral, temas da ética, revisão e as nossas atividades. Querido, querida, maravilhoso, maravilhosa, vamos iniciar recordando a aula anterior. Ficou uma atividade para casa que hoje responderemos, querido aluno, responderemos, querida aluna. Vem comigo, olha só, recordando a aula anterior. Não se esqueçam que na aula anterior a temática foi a resposta para a morte nas tradições religiosas afro-brasileiras, está bem? As tradições religiosas afro-brasileiras, elas possuem como características principais, primeiro, as origens culturais, as origens espirituais, as origens místicas estão no continente africano, está bem? E, porém, o modo como é vivenciada essa religião tem muita característica, muita influência do território onde ela é praticada, no caso, o território brasileiro. As religiões afro-brasileiras, querido aluno, elas possuem diversas denominações no território nacional. Porém, nós focamos em duas, no candomblé e na umbanda. E por falar em candomblé, a primeira questão é: qual é o propósito cultural do candomblé? Toda tradição religiosa afro-brasileira, ela possui um propósito cultural. No caso do candomblé, nós sabemos muito bem que o seu propósito é resgatar a cultura africana. Um terreiro de candomblé, um espaço sagrado da religião candomblé, da religião afro-brasileira. Candomblé, ela é uma reprodução do continente africano. Modo de vestir, modo de se relacionar com o transcendente, as danças, as músicas, o idioma, certo? São dialetos africanos. Então, no candomblé, o propósito cultural, resgatar a cultura africana. Com relação à resposta para a morte,
sabemos muito bem que nós trabalhamos, 4 respostas para a morte em nossa série de aulas. A primeira é o nada, a vida acaba assim que a gente morre. A segunda, a ressurreição, voltar a viver com o mesmo corpo, mas aguardando o juízo final para isso acontecer. A reencarnação, voltar a viver noutro corpo, numa nova existência futura, sem precisar aguardar o juízo final. E a ancestralidade, a continuidade da vida nos descendentes. É justamente a ancestralidade, essa continuidade da vida na descendência, essa é a resposta para a morte no candomblé, querido aluno, no candomblé, querida aluna. Cada nova vida que surge numa comunidade, certo, africana, é um antepassado que retorna. Por isso a expressão, o pai voltou, a mãe voltou, o tio voltou. Agora sim, vamos iniciar a nossa reflexão sobre ética. Por quê? Porque todas as religiões têm uma palavra sobre ética e querem que essa palavra sobre ética seja a palavra definitiva. As religiões, elas querem ter o monopólio, digamos assim, da reflexão ética. Bom, iniciaremos nessa situação 01 sobre 2 comerciantes que praticam preços justos. Percebam como a linha, certo, que separa o que é ético do que não é ético, é uma linha muito suave, às vezes imperceptível. Uma situação antiética pode estar acontecendo diante de você e você não perceber. 2 comerciantes praticam preços justos. Bom, professor, então não precisa mais continuar a história. Os 2 praticam preços justos, os 2 são éticos e, além disso, não enganam os clientes. A pergunta é, aparentemente, eles são 2 sujeitos éticos. Porém, isso é apenas aparentemente. Vamos ter que olhar a questão da motivação. A ética está relacionada também à motivação pessoal. Suponhamos que um deles, o primeiro comerciante, ele não aumentou os preços apenas porque tem receio de perder clientes. Olha só a motivação dele. Ele não aumentou os preços por medo de perder clientes. Usem o exemplo, por exemplo, da gasolina. De repente, de R$ 9,00 quase, baixou para 5. Qual foi a motivação? Não posso falar, mas quem é inteligente sabe. A motivação da gasolina está a 8,50 e cair para 4,90, 4,80 aqui em Teresina. Qual foi a motivação? Eleitoral. Então, percebe, nesse caso aqui, não aumentou os preços porque tem medo de perder clientes. Se esse primeiro cliente tivesse certeza de que não perderia clientes, ele manteria os preços lá em cima. Mais uma vez, a relação com a gasolina. Se houvesse certeza que, não é, a resposta eleitoral viria sem necessidade de baixar, o preço continuaria lá em cima. Então, essas 2 motivações, elas são egoístas. Medo de perder clientes e, no caso da gasolina, medo de perder eleitores. Não é uma ação ética, porque a motivação é egoísta. Aparentemente é uma boa ação, mas por detrás há uma motivação egoísta. Agora vejam o segundo. O outro comerciante, ele não aumentou os preços
porque julgou que a sua obrigação moral consiste em praticar preços justos. Percebem que a motivação do segundo é diferente? Ele não aumentou os preços porque ele se acha, certo? Ele se acha no dever de praticar o preço justo. Percebem? A motivação é diferente no 1 para o 2. As duas ações, externamente, elas são semelhantes e têm a mesma consequência. Nenhum deles perde clientes. Porém, elas não têm o mesmo valor moral e ético. Apesar do resultado ser o mesmo, preços baixos, não há o mesmo valor moral com relação ao primeiro em relação ao segundo, está bem? Continuando, turma. Como você classificaria o comportamento do comerciante que não aumentava os preços por medo de perder clientes? Certo ou errado? A ética ela vai além da reflexão sobre o certo ou errado. Ela aborda questões de motivação, o bem e o mal. Aliás, quem define as ações segundo o seu valor moral? É uma pergunta interessante, porque há algumas escolas de pensamento que dizem que os dois, tanto um como dois, eles são iguais em termos éticos, certo? A motivação pouco importa. O que importa é o resultado final, tá bom? Então, quem define as ações segundo o valor moral? Vamos conversar nessa série de aulas sobre ética e sobre moral, que é um aspecto importante da doutrina de toda a tradição religiosa. Muito cuidado com os lobos em pele de cordeiro. Muito cuidado. Eu não coloquei essa fotografia por acaso, porque na reflexão sobre ética, nós temos muitos lobos em pele de cordeiro, pessoas com um discurso ético e, na prática, não vivenciam aquilo que apregoam. Muito cuidado, principalmente no terreno das tradições religiosas. Muito cuidado com quem é muito 80, muito radical muito exigente na sua reflexão moral. E muito cuidado com os liberais, aqueles que uma reflexão moral quase inexistente. Muito cuidado com os extremos. Há muito lobo em pele de cordeiro. Bom, turma, vamos agora entrar na questão conceitual de moral, na questão conceitual de ética. E nesse quadro aqui vamos entender bem as diferenças entre um e entre outro. Bom, há diversos conceitos sobre moral. Vamos trabalhar esse conceito aqui, está bem? É o conceito, inclusive, que eu vou exigir na avaliação. Moral trata do particular. É um conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas. Então, a moral, ela tem a ver com o comportamento. Quando chegarmos no quadro, entenderemos bem o que quer dizer a moral em termos de comportamento. Turma, a ética é uma reflexão filosófica. A moral é uma reflexão sobre regras e normas, sobre proibição e permissão. Essas regras, essas normas, elas orientam cada indivíduo a ações e julgamentos sobre questões relacionadas ao que é moral, o que é imoral, o que é certo, o que é errado, o que é o bom, o que é o mal. A moral é a nossa ação, ou seja, o nosso comportamento, após a pergunta que fazemos a nós mesmos. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer é uma reflexão moral. A ação que resultar dessa pergunta, ela vai indicar como é a minha reflexão moral, minha dimensão moral. Como devo agir nessa situação? Aliás, o que é certo? O que é condenável? A moral, então, ela aborda o comportamento humano. A ética é uma reflexão filosófica.
A ética é a ciência que vai estudar a moral. A ética é uma reflexão sobre a moral. A ética é o controle de qualidade da moral. Quando a religião ela fala muito sobre moral, ela pode perder, certo, qualidade. Ela pode patinar na questão do controle da qualidade. Quem vai recolocar a religião nos trilhos é a reflexão ética. Exemplo, cristianismo. O cristianismo tem como princípio ético, um dos princípios éticos, mas, certo, o amor ao próximo. Próximo, aqui, essa frase dita por Jesus, o amor ao próximo, ela inclui, segundo Jesus, amigos e inimigos, bons e maus. Jesus diz: Deus faz nascer o sol sobre bons e sobre maus, injustos e justos, amigos e inimigos. Então, o princípio ético do cristianismo é amor ao próximo. Se eu não tomar cuidado e recorrer sempre à ética para pensar sobre o comportamento humano, eu posso relativizar a minha moral. E é um risco. Sabe por que é um risco? Porque, por exemplo, você encontra hoje cristãos que defendem as armas. E eles fazem uma reflexão sofisticada sobre o assunto. Ah, porque eu tenho o direito de me defender, porque o cidadão é isso, o cidadão é aquilo. Uma reflexão toda no terreno da moral, do comportamento. Se alguém passar à minha frente, eu tenho que dar um tiro. Se alguém gritar comigo, eu bala nele. Bandido bom é bandido morto. Percebem? Essa reflexão moral, ela é toda sobre o comportamento. Nisso reside o risco. Você pode relativizar a moral. A ética, ela vai fazer esse controle de qualidade da moral. Toda vez que a sua reflexão sobre a ação humana ela estiver muito pautada no comportamento, você precisa recorrer à ética. Infelizmente, muitos líderes religiosos cristãos da minha religião, eles estão esquecendo de recorrerem à ética e estão focados apenas na moral, no comportamento, no externo. E com isso a gente observa absurdos, como defender as armas, como defender a pena de morte, e assim por diante. Sabe por que isso acontece? Porque a reflexão ética, ela é filosófica, ela é difícil, e as pessoas têm preguiça de pensar. As pessoas têm preguiça de refletir. Por que eu vou refletir sobre o bem e o mal, se eu posso olhar uma pessoa que está furando a fila e falar é certo ou errado? Eu posso olhar uma pessoa cruzando o sinal vermelho na rua e dizer isso é errado, isso é certo. É melhor eu julgar o comportamento em vez de eu julgar ou exercitar meu pensamento. Nossos líderes religiosos atuais, em sua maioria, são líderes que ficam apenas na reflexão moral. A ética é um estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano. É um estudo fundamentado. Eu vou discutir o que é o bem, o que é o mal, o que é uma virtude, o que é um valor, o que é a vida, o que é a morte. São reflexões difíceis. E volto a repetir, as pessoas possuem preguiça de pensar. A ética, ela tenta estabelecer de maneira moderada e com visão questionadora o que é o certo e errado, mas numa linha tênue que aborda o bem e o mal. Olha só a reflexão sobre ética do Mário Sérgio Cortella nesse quadro. Ética, segundo o Mário Sérgio, é o conjunto de valores e princípios que eu e você usamos para decidir as três grandes questões da vida. Percebam bem,
Ele usou o termo três grandes questões. Por quê? Porque ele está abordando, falando sobre a ética. Ele não falou as três grandes ações, as três grandes comportamentos. Mário Sérgio Cortella é um pensador de referência no Brasil atualmente. E ele não fica apenas estacionado na reflexão moral, no comportamento. Ele parte para questões existenciais. Ele fala que as três grandes questões são o quero, o posso e o devo. Mas ele faz essa reflexão em termos filosóficos. Existem coisas que eu quero, mas eu não devo. Há coisas que eu quero, mas eu não devo fazer. Entra no terreno da deontologia, do dever. Existem coisas que eu devo fazer, mas eu não posso. Estão além das minhas possibilidades. E existem coisas que eu posso fazer, mas eu não quero. É um excelente filtro para pensarmos as nossas ações. Tá bem? Nesse quadro aqui, vamos ver bem a diferença entre moral, o dever, o comportamento, e a ética, a reflexão sobre o dever e a moral. Certo? Compreendendo que as religiões têm uma reflexão ética, mas os líderes religiosos, muitas vezes, eles ficam apenas estacionados na questão moral. Olha só, a ética é um princípio. Exemplo, o bem. O bem é um princípio. A moral é uma conduta que especifica o bem. Vamos colocar aqui. Respeitar. Vou colocar uma coisa bem ligada à religião, respeitar pai e mãe. Então, respeitando pai e mãe, eu estou indicando que minha vida está voltada para o bem? Sim. Então, percebem? Mas pode ser respeitar os mais velhos, respeitar as filas no supermercado, não atravessar o sinal vermelho. Existem muitas ações que estão relacionadas ao bem. É por isso que eu coloquei. A moral é um recorte, certo? A moral é um pedaço da ética aplicada na prática. A ética, gente, é permanente. O bem é o bem. Não importa aonde seja, o bem é o bem. A moral, ela é temporal. Ela tem a ver com o tempo. Por exemplo, hoje, nós falamos em termos de diversidade. Aliás, deixa eu ser bem claro, para não... expressão de gênero, perdão. Vamos à expressão de gênero. Hoje, a sociedade aceita com, digamos assim, com uma abertura maior às diversas expressões de gênero. Claro, tem pessoas que são mais velhas, outro mundo, outra realidade, que tem dificuldades em abordar a questão e aceitar. Mas a sociedade, como instituição, ela aceita, por exemplo, que a pessoa seja homem, se expresse como homem, como mulher, gay, lésbica, transgênero, drag queen, drag king, assexuado e assim por diante. Mas, há 30 anos atrás, quando o seu professor... Aliás, 30 anos não. Há 40 anos atrás, quando o seu professor era uma criança, era muito comum uma pessoa com expressão de gênero, um gay, por exemplo, andar na rua e ele ser ridicularizado com piadas. Eu cansei de ver, por exemplo, meu pai, certo? Quando passava um gay pela rua da minha casa, e ele soltava piadas, fazia brincadeiras, gracinhas, até certo ponto pesadas. Todos ríamos. Por quê? Porque naquela época não havia um respeito à expressão de gênero. Hoje há um respeito. Meu pai se envergonha dessas brincadeiras. Eu, Marciano, eu me envergonho. Eu sabia muito, eu contava muita piada machista
há uns 20 anos atrás, era mais comum, certo? Mas o mundo vai evoluindo e você precisa acompanhar essa evolução, tá? Não fica essa história, por favor, querido aluno. Eu estou falando aqui com jovens de 16 a 17 anos. Não caiam na conversa fiada do tiozão do WhatsApp da sua família, que fala que o mundo hoje tem muito mimimi. Não. Ele que não quer crescer, ele que não quer evoluir. O mundo evoluiu. É fácil, né? Não é fácil, mas assim, é possível acompanhar essas mudanças. Eu sabia muita piada machista, eu sabia muita piada, né, denegrindo a mulher, né, sendo contra, né, a mulher. A palavra denegrir não é uma palavra que se possa usar. Eu sabia muita piada, certo, relacionada aos homoafetivos, piadas homofóbicas, mas eu acompanhei a evolução da humanidade. E aqui para o tiozão do WhatsApp que está me assistindo, que gosta de falar besteira para os sobrinhos, você também consegue, tá bom? É só não ter preguiça de pensar, tá certo? Como você é preguiçoso, quer viver no WhatsApp, quer ver no celular, vendo vídeo, meme engraçado, você não consegue evoluir, mas é possível evoluir, tá? Então, a moral, ela é temporal, ela vai evoluindo com o tempo. Mas eu pergunto para você, respeitar uma pessoa pela sua expressão de gênero está relacionado ao bem ou ao mal? Ao bem. Respeitar o ser humano, respeitar suas opções. Eu ter no meu íntimo a convicção que eu quero ver a outra pessoa feliz. É só isso. Tá bom, tiozão do WhatsApp, que quer ver as pessoas infelizes e não quer crescer, não quer evoluir, quer falar besteira para os sobrinhos. Para com isso. Evoluir não dói, tá bom? Não dói. Para de querer imitar. Vamos lá. Turma, a ética, ela é universal. O bem é bem em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer povo, em qualquer nação. A moral, ela é cultural. Como essa ética vai se expressar num país, é diferente de outro país, de uma região para outra região, mas não vai deixar de ser bem, certo? Não vai deixar de ser relacionado ao bem. A ética é uma regra. O que quer dizer isso? Que a ética é uma teoria e uma reflexão, é uma regra. O bem é uma regra. O bem, todas as nossas ações devem estar direcionadas para o bem. Aí a minha prática, a minha ação e a minha conduta, elas vão expressar esse bem. Então, eu vou respeitar as pessoas devido à expressão de gênero, eu vou respeitar meu pai e minha mãe, vou respeitar os mais velhos, vou respeitar as leis do meu país, eu vou respeitar uma nação em luto como a Inglaterra e não vou ficar fazendo baderna na frente da embaixada brasileira, fazendo baderna num país que está em luto, entendeu? Quando minha ação está voltada para o bem, eu não faço baderna em frente à embaixada brasileira num país que está em luto, como é a Inglaterra, parecendo um animal ferozes, né? Pessoas selvagens, muitas delas com a carteira de imigração vencida. Continuando. A ética, ela vai falar do bem e do mal. A minha ação é voltada para o bem. Será que eu desrespeitar o funeral de uma chefe de Estado, a minha ação é para o bem ou para o mal? Tá bom? E a ética vai falar, isso é certo ou errado? É muito fácil falar que é certo ou errado. Percebe então, querido aluno? Percebe então, querida aluna? É sobre isso que as religiões vão abordar, tá bom? É um assunto sobre o qual as religiões sempre querem ter e possuem uma palavra. Com relação à ética, que é o nosso foco principal, porque eu não vou aqui abordar questões morais, porque é comportamento, tá bom? E nosso foco enquanto aula sobre ética são as reflexões, que nós possamos refletir sobre as grandes questões da humanidade. Mas olha só, o estudo da ética é dividido basicamente em dois campos. O primeiro campo são os problemas gerais e fundamentais. Tá bom? Por exemplo, a ética vai falar sobre a liberdade. O que é liberdade? É uma reflexão filosófica, uma reflexão ética. O que é consciência? O que é bem? O que é virtude?
o que é valor, o que é lei. Então, a ética, ela pode refletir sobre temas gerais e fundamentais, e ela também pode refletir sobre temas específicos. Por exemplo, o que é ética profissional? A ética do profissional, né, do trabalhador, nessa ou naquela profissão. Toda profissão tem sua dimensão ética, tem suas, né, as suas reflexões sobre a ética. Exemplo, o direito, o advogado. O advogado não pode prejudicar o seu cliente sob nenhuma hipótese, é um princípio ético. Tá bem? O advogado, mesmo que ele esteja ciente da culpa do seu cliente, ele não vai prejudicá-lo. Um amigo meu advogado, ele me deu uma definição interessante sobre isso, relacionada à ética. Ele me falou: Marciano, nós advogados, a gente defende o inocente da injustiça e o culpado da vingança. Percebe? Defendo o inocente da injustiça e o culpado da vingança. Quando eu sei que o meu cliente é culpado, eu vou protegê-lo da vingança, que a vingança também não é um ato nobre, né? Então, continuando. A ética na política, a ética sexual, matrimonial, bioética, são ramos específicos da ética. Me percebem bem? Mesmo quando ela vai abordar um problema específico, ela não fala do comportamento. Ela vai falar de uma questão de área de conhecimento, tá bom? Vamos agora para mais um tópico da aula, que são os temas da ética. Vamos abordar o que é consciência, o que é princípio ético, o que é a regra de ouro, o que é o sujeito ético e suas características, o que são valores e o que são virtudes, está bem? Então, vem comigo, olha só, tem muita coisa interessante ainda na nossa aula. Vem comigo, começando. Consciência. Querido aluno, querida aluna, consciência é uma capacidade psicológica, ela é psicológica, ela é mental, que nós temos de reagir ao certo e ao errado. Eu pratiquei uma ação, logo a minha consciência vai dizer: a sua ação foi certa ou sua ação foi errada. A consciência é uma acusadora. E não importa o tempo que passar, ela vai sempre lhe acusar. Eu tenho algumas ações minhas que foram erradas, que praticadas durante a minha vida. Tenho ações minhas de 30 anos atrás, que de vez em quando eu lembro, o coração bate mais rápido e a consciência acusa. Naquele dia você agiu errado. É por isso que às vezes os filhos choram nos funerais dos pais, porque naquele exato momento ele vai lembrando. Naquele dia eu podia ter dito: eu te amo, meu pai. Né? Eu podia ter abraçado a minha mãe naquele dia. Eu podia ter sido mais paciente com meu pai e minha mãe naquele dia. Porque a consciência acusa. Não importa o tempo que passar. Você pode estar com 80 anos e uma ação que você cometeu aos 8, quando você lembra a consciência, você agiu naquele dia de modo errado. Modo errado. Ela é uma acusadora. Ela é uma promotora. A consciência é uma autoridade rígida. Você não consegue negociar com a sua consciência. Não consegue. Você pode racionalizar. Naquele dia, eu gritei com meu pai porque eu estava impaciente, porque eu me estressei no trabalho. Você pode até tentar negociar. Aí você racionaliza. A consciência diz: não, você não precisava ter gritado. Ela é cruel. A consciência é cruel com o ser humano, tá bom? Muito depois de uma ação errada, como falei, ela nos repreende pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer. A gente pode enganar outra pessoa, mas não pode enganar a nossa consciência. Olha que interessante. Eu posso até me esconder da polícia, mas eu nunca me escondo da minha consciência. Ela é uma parte de mim. Aqui o episódio bíblico do Caim e do Abel. O mito Caim e Abel, não é? Caim e Abel nunca existiram, vocês sabem disso, pelo amor de Deus. Tá? É uma história para refletir sobre, certo, a consciência humana. Olha só. Caim
ele sentia inveja de Abel. E após um ritual de sacrifício, Caim ficou ainda mais bravo com Abel, porque na visão de Caim, a oferta de Abel foi agradável a Deus e a dele Caim não. O que Caim fez? Ele matou Abel. Assassinato. Caim se escondeu. Mas quando ele se escondeu, segundo a Bíblia, Deus falou com ele: onde está o teu irmão? Gente, essa frase, onde está o teu irmão, foi a consciência de Caim, acusando. Caim tentou voltar à vida normal, e a consciência de Caim, representada pela voz de Deus, disse: onde está o teu irmão? Você matou o teu irmão. Não importa onde você vá, você matou o seu irmão. Percebe? Então a consciência, ela acusou Caim. Caim vagou pelo mundo, vagou pela terra e recebeu um sinal na testa. Esse sinal é a vingança tribal, porque naquela época a sociedade, boa parte da sociedade humana se reunia em tribos, certo? Então, algo que havia nas tribos era a vingança tribal. Se você fizer algo contra alguém da minha tribo, eu vou me vingar. E a vingança é 7 vezes, 70 vezes 7. Então, Caim recebeu o sinal na testa, por quê? Para as pessoas que soubessem da história dele e tentassem e matassem pelo que ele fez com seu irmão, a tribo de Caim iria se vingar pela morte de Caim. Tá certo? Continuando. Princípio ético. Olha, a palavra princípio já diz, não é? É o começo. Nesse exato ponto aqui, eu tenho o princípio de uma reta, que vai se estender. A reta, ela vai seguir a direção que o princípio apontar. Olha só, a reta segue a direção que o princípio apontar. O que é um princípio ético? O princípio ético é uma regra que serve como guia para orientar a conduta. O princípio ético vai definir o que é certo, o que é válido, o que é bom. Em nossas aulas, nossas próximas aulas, certo? Nós vamos abordar os princípios éticos das tradições religiosas. Qual é o princípio ético do judaísmo? Não matarás. Qual é o princípio ético do cristianismo? Amor e reciprocidade. Amar a Deus e amar ao próximo. Qual é o princípio ético do islamismo? A caridade. Do espiritismo? A caridade. E assim por diante. O humanismo, o que é o humanismo? É uma filosofia de vida arreligiosa. É um modo de ser da pessoa humana que tem como foco o ser humano, a valorização e a defesa do ser humano. Quem é humanista? O humanista é aquele que apoia e defende os direitos humanos, a vida humana e a dignidade humana. A palavra humanismo, ela vem de humano. Qual é o princípio ético do humanismo? A regra de ouro, que veremos daqui a pouco, tá bom? Aqui nós temos uma humanista religiosa, que era a Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Tem um filme muito bom sobre ela, recomendo, tá bom? Numa plataforma de vídeos, tá certo? Por que Irmã Dulce era uma humanista? A preocupação dela era com o ser humano. No filme fica bem claro isso, certo? Ela, de repente, juntou os pobres que havia nas ruas de Salvador e levou para o convento. Contra a vontade da diretora do convento, da Madre Superiora, certo? A Irmã Dulce, ela é fantástica, porque, entrando aqui no terreno da Igreja Católica, a Igreja Católica, ela possui ordens religiosas. Por exemplo, os franciscanos, os jesuítas, os maristas, salesianos, são ordens religiosas na Igreja Católica. E cada ordem religiosa tem um carisma, um modo de ser. Por exemplo, os maristas, qual é o seu carisma? A educação. Salesianos, a educação. Então, a Irmã Dulce, ela pertencia a uma ordem religiosa, cujo nome agora, lamentavelmente, me escapa.
Essa ordem, ela tinha uma missão na Terra, um jeito de ser. A irmã Dulce, ela mudou o carisma da sua congregação. Ela disse, não, a gente não pode estar preocupado com isso. Temos que se preocupar com isso aqui, tá certo? Uma pessoa referência para nós, no mundo inteiro. Bom, falei sobre a regra de ouro. O que é a regra de ouro, gente? Regra de ouro é um ensinamento ético que a gente encontra na maioria das culturas, religiões e sociedades. O que isso quer dizer? A regra de ouro você vai encontrar no judaísmo, você vai encontrar no cristianismo. É um ensinamento comum. É como se, no começo do mundo, aqui é uma ideia maluca minha, tá bom? Uma ideia minha maluca. Eu estou aqui viajando, tá certo? É como se no começo do mundo, antes do mundo ser criado, aí se reunisse, sentasse na mesma mesa, lá em outra dimensão, Jesus, Maomé, Moisés, né? Lao Tse, Confúcio, Buda, eles estivessem sentados na mesma mesa, e aí eles combinaram assim, olha, cada um vai para um lugar, mas a gente precisa ter um código em comum, um ensinamento em comum. Aí eles ficam pensando, não, gente, vamos pensar no ensinamento em comum que todo mundo pode ensinar. Aí eles criaram a regra de ouro. Todos os líderes religiosos falam sobre a regra de ouro. Ela possui 3 dimensões. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Então, se você quer ser respeitado, respeite o outro. Se você quer ser amado, ame o outro. Se você quer receber carinho, acaricie o outro, entendeu? Trate os outros como você gostaria de ser tratado. E não trate os outros como não gostaria de ser tratado. Não desrespeite se não gosta de ser desrespeitado. Não xingue se não gosta de ser xingado. E tem uma terceira variável que é a seguinte: o que você deseja para os outros, deseja para si mesmo. Se você quer, né? Se você isso aqui está muito relacionado às pessoas que desejam o mal para o outro, né? Você deseja que a pessoa passe por uma situação difícil, imagine-se se você estivesse passando por essa situação. Deseje para o outro o que você deseja para você. Você quer o bem para você, deseje o bem para o outro. Tá? Em outras aulas mais adiante, eu vou colocar aqui uma série de ensinamentos de vários líderes, fundadores de religião, sobre a regra de ouro. Então, percebe? É como eu falei, é como se no começo do mundo tivesse na mesma mesa, num congresso sobre religiões, Jesus, Maomé, Moisés e outros líderes, e aí decidissem um ensinamento em comum, que ia unificar todas as religiões. Se todas as religiões seguirem a regra de ouro, não teria mais guerras no mundo. Olha só que interessante. Bastava todo mundo seguir a regra de ouro, que não teria mais guerra, dor e violência. Agora vamos para a nossa última parte da reflexão sobre temas de ética, que é o sujeito ético. Turma, o sujeito ético é uma pessoa que tem um comportamento compatível com a convivência saudável e positiva em sociedade. O sujeito ético é aquele que pratica a ação correta. E isso independente de vantagem ou prejuízo que possa trazer a ele. Aqui, por exemplo, essa fotografia. Eu vou definir o sujeito ético pela negação. Esse sujeito aqui não é um sujeito ético. Essa fotografia foi tirada no auge da pandemia, certo? Quando as pessoas deveriam sair de máscara e usar o seu álcool gel, não é? Então percebe, ó. Algumas pessoas que eu conheço, elas não usavam máscara, falavam assim, não uso máscara, eu me sinto sufocado. Não uso máscara não, me sinto sufocado. Não vou usar máscara não. Não, álcool não gosto de álcool porque deixa minha pele ressecada. Essa pessoa que não usava máscara porque se sentia sufocada e não usava o álcool porque ressecava a pele, ela não é uma pessoa ética, ela é antiética. Percebe? Ah, professor, mas é a saúde dela, pouco importa. Eu, Marciano, eu tenho alergia a álcool em gel. Eu fico muito mal em termos de saúde quando eu uso álcool. Mas eu nunca deixei de usar. Sabe por quê?
porque eu pensava no próximo. Às vezes, quando eu via, antes de começar as aulas, o diretor de estúdio colocar um álcool bem forte no microfone, às vezes dá vontade de dizer para ele, não faça isso. Mas eu deixava, mesmo sabendo que quando chegasse em casa, eu ia passar 2, 3 horas mal em casa, com certo rinite, com algum problema sério, dor de cabeça. Por quê? Porque o álcool me prejudicava, mas eu pensava em termos éticos, eu preciso pensar no ser humano. E hoje, ainda hoje, eu limpo, né, faço a higiene dos microfones, mesmo sabendo que de noite isso vai causar um prejuízo à minha saúde. Isso é ação ética. Essa pessoa aqui, que não usava máscara porque sufocava, isso, aqui, outro, antiética. No fim da vida dela, ela sabe as pessoas que ela matou, entendeu? Ela sabe. Eu vou ser bem firme. Ela sabe quem ela matou. Pai ou mãe ou tio, ela sabe as pessoas que ela contaminou e matou. E isso sempre vai acusar a consciência dela. Ela pode até agir de modo que não saiba, mas ela foi responsável, essa pessoa aqui, que eu vou até, né, para depois dizer que eu estou acusando alguém. Essa pessoa aqui, ela foi responsável pela morte de muita gente. Então, o sujeito ético, ele é responsável. Ele tem consciência das consequências de suas ações. E ele assume a responsabilidade pela sua conduta. O sujeito ético, ele assume a responsabilidade. Ele não diz assim, não, mas realmente eu exagerei quando eu falei para as pessoas não usarem máscara. Eu exagerei, mas era preciso. Não tem que assumir as consequências. Tem que assumir a consequência das ações, certo? Quem não assume consequências das ações é uma pessoa irresponsável. Então, o sujeito ético, gente, ele só pode existir se ele preencher algumas condições. Qual é a primeira? Ser consciente de si e dos outros. Se importar com o outro. A pessoa ética, ela só existe se ela se importa com os outros. Se ela se importa com a dor do outro, ela não faz um comício num país em luto. Se ela se importa com a dor do outro, ela não imita uma pessoa com falta de ar, entendeu? Não, uma pessoa essa nunca será um sujeito ético. Nunca será. Porque a pessoa ética, ela é capaz de refletir e reconhecer a existência do outro. O outro existe para ele, entendeu? E, além disso, uma segunda condição, ela tem que ter vontade, ela é dotada de vontade. Ela é capaz de controlar e orientar seus desejos, impulsos, tendências e sentimentos para que estejam em conformidade com a consciência. A vontade nela de fazer o bem é maior do que a vontade nela de fazer o mal. Vontade é força. Vontade de dedicação. Quando eu não tenho vontade, o que é que eu faço? Eu sigo um padrão. Quando eu não tenho vontade, eu sigo o meu padrão que eu segui a minha vida inteira. Porque eu não sei agir se não for dessa forma. Tá certo? Então, a vontade, ela quebra padrões. Eu falo sempre com meu filho, não é? Ele tirou nota baixa na escola e eu falei para ele assim, filho, eu nunca vou cobrar que você seja um intelectual como seu pai, porque eu sou um intelectual. Eu nunca cobrarei que você seja intelectual como seu pai. Nunca. Mas eu quero que você se esforce. Se você tirar um 7 na prova de matemática e eu vi que você se esforçou, para mim está ótimo, está tranquilo. Para mim o seu 7 vale um 10. Mas eu quero ver você se esforçando. Não vou lhe cobrar que seja intelectual, mas eu quero que se esforce, entendeu? Vontade, tá certo? A vontade faz a diferença. Continuando. A pessoa é responsável e ela é livre. Mas livre aqui não quer dizer fazer o que quer. Livre aqui quer dizer que eu não estou submetido a uma força externa que me força a fazer alguma coisa. Eu sou livre aqui significa que eu sou bom naturalmente. Não importa a situação. Por exemplo,
Eu tenho a possibilidade de enganar um amigo e, ao enganá-lo, tirar dinheiro dele. Essa possibilidade existe. Ele não vai nem perceber isso aí. Aí aquela vozinha do diabinho, né? Vai, toma o dinheiro dele. Aquela força, né? Olha as dívidas que você tem. Você pode zerar suas dívidas. Pode pagar, tirar o nome do Serasa. Então, mas você é livre. Não importa a força que é feita sobre você, você vai sempre tender para o bem. Você é livre. Percebe, então? A liberdade, ela não é o poder para escolher entre alternativas. A liberdade é uma autodeterminação. Naturalmente, eu ajo corretamente, tá bom? Como falamos em sujeito ético, falamos de valores. Valores, o que são valores, gente? Valores são crenças, guias, metas gerais que nos informam como agir melhor. Então, o valor, ele vai te indicar como você deve agir melhor. O valor é como se fosse uma virtude, não é? Os valores e virtudes estão na mesma prateleira. Exemplo, o respeito é um valor, a honestidade, a humildade, a empatia, senso de justiça, educação, que no caso aqui educação é o que chamamos de polidez, e solidariedade. Aliás, a polidez é a menor das virtudes. Aqui, né? Vamos entrar em virtudes. Eu costumo falar para as minhas alunas, muito cuidado com o homem muito bem educado. Ele pode lhe enganar. Porque a boa educação, a polidez, é a menor das virtudes. É como se... Há pessoas que dizem que a polidez nem é uma virtude. O que é polidez? É você abrir a porta do carro para alguém entrar no carro. É você abrir a porta, né, bater na porta antes de entrar. É você tratar bem as pessoas, falar com educação. É você respeitar a fila do supermercado. Isso aqui tudo é polidez. Uma pessoa polida, né? Só que a polidez, ela pode enganar um canalha. Eu posso ser uma pessoa muito bem educada e ser um canalha. Então eu falo com as minhas alunas, muito cuidado, tá certo? Muito cuidado com os homens muito polidos, muito educados. O mesmo cuidado que você tem com homens muito grosseiros, rudes e brutos, tome cuidado com o homem muito polido, porque pode ser um lobo em pele de cordeiro, né? Conheça as pessoas com quem você vai partilhar a sua vida, né? Conheça as pessoas com quem você vai partilhar a sua existência. Os nazistas eram pessoas muito polidas, muito educadas, se vestiam muito bem, terno, gravata, escutavam música clássica, liam livros de filosofia, eram muito cultos, polidos, mas eram capazes de atrocidades inimagináveis para nós. Então, a polidez, a educação, ela é necessária, mas ela não é, né? Nossa, como essa criança é educada, não é nada. Ser educado polido é uma obrigação, não vai definir o teu caráter. São valores e virtudes que vão definir o teu caráter, tá bom? Então, e até porque a polidez é algo externo, né? E a virtude é algo interno. Minha motivação, tá certo? Valores, certo? Eles fazem parte da nossa vida. Quando eles são vividos, nós chamamos de valores de vida. Vou pular aqui para chegar na questão da virtude, tá? A virtude, ela surge da palavra grega arete, que quer dizer excelência. Então, uma pessoa virtuosa é uma pessoa excelente. Mas excelente aqui não quer dizer que é melhor do que as outras. É excelente porque ela, né, ela age de modo excelente. Ela age de tal forma que nós percebemos uma naturalidade nas suas ações, tá certo? Ela foi traduzida pelos latinos por vitus, força viril. Então, olha só, a excelência é o bem, o arete. O virtus é a força. O que é a virtude? É uma força. É um esforço que eu faço para me comportar bem. Recorda a questão da vontade?
A virtude é uma força que me joga para o bem. Ela me empurra, ó, vai lá, pratica o bem, né? Joga você. Ela é uma disposição habitual, ela é natural. E ela é firme para você praticar o bem. Permite à pessoa não apenas praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Aí aqui é a questão da excelência. Excelência é dar o melhor de si. É o que eu falo com os meus sobrinhos que estão na faculdade, minhas sobrinhas que são universitárias. Eu falo para elas, dê o melhor de você na faculdade sempre. Dê o melhor de si. Né? O que eu falei para o meu filho, se esforce, dê o melhor de si. Se você não chegou a um 10 de matemática, mas o seu 7 foi à custa de esforço, você deu o seu melhor, ótimo. Você é uma pessoa excelente. Percebe, então? Não é a nota, é a sua disposição para ser bem, para dar o melhor de si. A pessoa virtuosa, ela tende para o bem, com todas as suas forças. Ela procura o bem e opta pelo bem. Algumas virtudes, olha só, por exemplo, primeira virtude, a prudência. Prudência é a capacidade de escolher o que é bom e o que é mal. Então, graças à prudência, nós não agimos de modo impulsivo. Graças a essa virtude, nós sabemos o bem que devemos fazer e o mal evitar. A prudência é muito necessária. Segunda virtude, que eu trouxe para vocês, a temperança. O que é temperança? Guardar o equilíbrio. É controlar nossos desejos, nossas vontades. É você ser sóbrio nas atitudes e decisões, evitando os excessos. A prudência, ela tem algo com a temperança. O que é temperança? Vamos falar em tempero. O sal no arroz. Quem aí sabe cozinhar, né? Se eu colocar pouco sal, o arroz fica insosso. Se eu colocar muito sal, ele fica muito salgado. Então, tem que saber a medida certa. Minha esposa até hoje reclama do meu cuscuz, que ela fala que eu não sei botar o ponto certo do sal. Tem dia que meu cuscuz sai insosso, tem dia que meu cuscuz sai muito salgado. Então, uma pitada, o tempero, né? Não se esqueça, gente, nas nossas atitudes. Muito cuidado com as nossas atitudes no dia a dia. Porque a diferença entre o remédio e o veneno é uma dose. Até aqui, aqui é o remédio. Até aqui é remédio. Eu me sinto muito bem, vou tomar uma vez um pouquinho. Exagerei! Uma dose só. Assim são nossas ações. Basta você perder um tiquinho assim de controle, já era. Você é capaz de coisas que você nem imagina. Para o lado do mal. Peço perdão aqui, eu molhei a mesa. A coragem também é uma virtude. Coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar, dominar o medo e agir de modo correto, né? A coragem, ela é uma condição para a virtude. Para você ser justo, tem que ser corajoso. Para você ser bom, tem que ser corajoso. A justiça, não é? Dá a cada um o que é seu, preservando a harmonia. Só que Jesus, ele trouxe um outro conceito de justiça, que quando chegar no cristianismo, nós vamos entender. Olha só, e o amor, não é, gente? Um amor que é a maior das virtudes, não é? O amor que é a essência das virtudes, e o amor nas suas dimensões, não é? O eros, o amor, né? O amor na busca do outro que me complete, a filia, o amor de pai para filho, de amigo para amigo, e o ágape, né? O amor incondicional, né? Eu quero ver o bem, né? Aquela música, né? Quero que você seja feliz, né? Esse amor ágape, né? O amor desinteressado. Bom, chegamos à nossa revisão, a aula também chegou ao fim. As temáticas de hoje, moral, ética, consciência, princípio ético, regra de ouro, sujeito ético, valores e virtudes. Vão ficar duas questões para casa, que resolveremos na próxima aula, preencher esse quadro e responder a segunda questão. Em nossa próxima aula, olha só que interessante, princípios e valores éticos nas tradições religiosas ocidentais. Vamos conversar sobre o judaísmo. Qual é o princípio ético do judaísmo? Já posso adiantar, é
certo? É o não matarás. Espero que tenham apreciado. Um abraço carinhoso. Salve, salve!